Bom, boa tarde. Boa tarde a cada um de vocês que, numa sexta-feira à tarde, vir aqui para a universidade, para ouvir 3 pessoas falarem sobre o assunto, é digno de nota. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Vamos estar dando início, então, agora à segunda parte desse colóquio dedicado aos 90 anos do Dalton Trevisan, uma iniciativa minha e do Hélio, que foi uma parceria muito boa, quer dizer, desde o começo a gente gostou da ideia e fomos atrás e fizemos uma parceria muito, muito gostosa e estamos contentes de estar aqui. Um prazer também estar aqui apresentando 2 escritores de meu respeito. Vou começar pelo Francisco Alvim, que, como todos devem saber aqui, é um dos grandes poetas e escritores da atualidade, né? E o André Santana, que um pouco mais novo, mas igualmente brilhante. É um autor que eu descobri recentemente, inclusive, e tem tudo a ver com o Dalton, com o universo do Dalton. Então a escolha aqui foi pensando justamente na proximidade com o estilo do Dalton, particularmente dos meus colegas aqui. No meu caso, a relação é um pouquinho diferente, né? Porque o meu trabalho não se assemelha muito ao Dalton. Mas eu fico muito contente também porque estamos comemorando aqui talvez o último modernista que eu considero, né? Talvez o último modernista de primeira hora, né? Pensando que o Dalton, afinal de contas, começa lá nos anos 40. Então, quer dizer, ele tem quase 70 anos de obra, né? De trabalho, de dedicação às palavras escritas, né? Então, eu acho que ele representa, de certa maneira, aquela chama que surgiu de renovação literária nos anos 20, se estendeu pelos anos 30 e na ficção ainda temos ele, né, como talvez esse último modernista ainda vivo, e tivemos também o José Paulo Paes, também que, de certo modo, é companheiro do Dalton Trevisan justamente e que morreu em 98, que eu já reputava também na época como talvez o último modernista, poeta vivo naquele momento. A mesa aqui vai se compor da seguinte maneira, quer dizer, eu vou estar fazendo a minha fala inicialmente, depois vou passar a palavra ao André, que eu vou estar apresentando também, e finalmente ao Francisco Alvim. Depois a gente decidiu não fazer as perguntas logo na sequência, para que haja também um café, espaço para um café, e para preparar também a conferência final do Michael Wood, que nós temos também a grande honra de estar recebendo aqui, professor de Princeton, interessado pelo Dalton já desde a década de 70, e primeira vez que ele vem ao Brasil, mas já gostando muito pelo depoimento dele. Vou começar então a minha fala explicando um pouco que eu tenho me dedicado mais recentemente às questões justamente relativas aos gêneros na literatura brasileira, né? Publiquei um livro sobre poema em prosa e estou me direcionando um pouco para estudar essa questão dos gêneros e das rupturas justamente dos gêneros na literatura brasileira. E pensar sobre o ficcionista Dalton Trevisan implica, em maior ou menor grau, refletir sobre a forma breve na literatura. Em particular sobre o conto, que afinal de contas é a forma breve de maior circulação social. O conto é um gênero eclético, que pode assumir diversos formatos, né? E pode ter um fôlego maior, pode mais expansivo, ou ao contrário, reduzir tudo ao essencial, a uma objetividade narrativa que não perde o foco da ação. E o Dalton, dentro do conto, ele já por si é um adepto, digamos, do conto. O conto já é uma forma breve, mas dentro da ordem do conto, o Dalton é ainda adepto da maior brevidade, marcado justamente por uma objetividade narrativa, né, que ontem foi muito discutida aqui nas palestras, nas conversas havidas aqui, e que pouco deixa margem para o psicológico ou coisa assim.
Então, eu penso que não seria exagero dizer que os primeiros livros do Dalton são justamente marcados por um estilo clássico do conto. Nessa visão, quer dizer, se privilegiaria justamente o chamado efeito único, né, que é justamente o preceito do Poe. Né, ele acha que tudo deve convergir para a um resultado final que o escritor tem que saber dominar, vamos assim dizer. E também faz uso da compactação, né, que é uma outra qualidade inerente ao gênero, e segundo o Chekhov. Então, se a gente pensar nos livros iniciais dele, né, de novelas nada exemplares, Cemitério dos Elefantes, as primeiras obras ali dos anos, final dos anos 50 e início dos anos 60, né, justamente a maior parte desses contos apresenta uma construção, uma narrativa, digamos, bem próxima do tradicional, onde você tem um desempenho do narrador já conhecido, onde a posição dos diálogos está muito bem colocada, dentro do modelo clássico, conforme eu falei antes. Né? E aí, nessa época, nesse período, eu estou falando, me referindo principalmente aí à produção dele dos anos 60, né? O narrador continua desempenhando esse papel de situar os personagens, de abrir espaço para os diálogos, ou então retratar a situação apenas pela ótica do narrador, né? E com uma perfeição de execução realmente impressionante. Quer dizer, os primeiros livros dele, na minha opinião, são hiper bem escritos, né? E para mim um ícone dessa fase dele é justamente aquele Uma Vela para Dario, que é um clássico, está no Cemitério de Elefantes, e para quem não conhece o texto, ele conta a história de uma pessoa que está começando a ter um ataque cardíaco, e a narrativa vai descrevendo o desfalecimento dele, enquanto aparece uma pessoa para querer ajudar e tal, afrouxa os sapatos, ele grunhe um pouco, aí vai embora, aí vem um outro querendo ajudar também, tira a gravata e tudo, de modo que o conto conta, num primeiro plano, o desfalecimento dele, do ataque cardíaco, e num segundo plano, justamente as 4 ou 5 pessoas que vêm ajudar, que levam alguma coisa dele. No final, ele está praticamente morto, e sem sapato, sem relógio e tudo mais. Mas isso você só descobre no final. Esse conto me lembra muito uma teoria do Ricardo Piglia, justamente, né? Ele diz que o bom conto é aquele que conta sempre 2 histórias. Uma, justamente no plano do visível, do narrado, e a outra justamente submersa, mas de modo que as 2 histórias se pertençam. Eu acho que esse conto e essa postura clássica, talvez, do Dalton, é muito presente nessa fase aí dos anos, até os anos 60. Com o passar do tempo, no entanto, quer dizer, Dalton vai aos poucos se afastando desse modelo de composição. Quer dizer, ao longo da década de 60, ele publica esses livros que vão mudando lentamente, né? Ele vai mudando o eixo das histórias. E já nos anos 60, ele começa um projeto e um processo também de radicalização da linguagem e do universo retratado. E claro que o momento fundamental aí é justamente o Guerra Conjugal, de 69, né, 1969, portanto, uma década e 5 livros depois da sua estreia. E nesse livro, como vocês sabem, ele realiza, digamos, um processo de redução simbólica dos vários dos seus personagens a justamente 2 figuras, né, que se revelam arquétipos já desde o nome, né? João e Maria, né? Aquela recorrência contínua dele. As histórias dessa coletânea ainda mantêm o propósito do efeito único, né? Mas faz um uso mais intensivo dos diálogos, em detrimento justamente da presença do narrador. Em compensação, cresce o poder da fala dos personagens, substituindo a função do narrador. Isso fica mais evidente ainda, que é um processo contínuo e crescente, ainda nos livros que ele publica nos anos 70. A Faca no Coração, Abismo de Rosas, Crimes da Paixão. O próprio título, inclusive o antagonismo do título, já suscita todo um circuito, um curto-circuito, né? Um encontro de imagens, né?
E a Berta Waldman, no livro dela, já desde o livro de 82, né, ela justamente faz um levantamento e toda uma análise de vários textos que ela faz importantes considerações sobre justamente o que ela chama de desaparecimento do narrador. Ela nos prova, de certa maneira, como é que o narrador vai desaparecendo e a situação vai ganhando a cena, né? Segundo ela, a linguagem vai se afastando do modelo tradicional de narrativa, que é aquela estrutura bipolar, narrador, personagens, para privilegiar os discursos diretos, livres ou indiretos. E, claro, como consequência também dessa estratégia, uma ampliação grande da fragmentação da narrativa. O título do livro da Berta, inclusive, quer dizer, do primeiro livro, revela, né, numa metáfora, justamente a transformação do autor até aquele momento, do início dos anos 80. De um lado, a figura do vampiro, né, que representa o modelo tradicional dessa construção narrativa, né, e aos poucos vai sendo substituída pela figura do cafajeste. E o cafajeste, o que é senão um tipo social, né, justamente marcado por um tipo de linguagem e de moral muito própria. O principal a observar nessa trajetória, no meu entendimento, né, seria justamente a passagem de uma característica de personagens típicos de província, né, que o Vampiro de Curitiba, de certa maneira, encarna, né, e tratado com singularidade, né, basta ver Cemitério de Elefantes, né, que singularidade que existe ali naquele ponto, né, para, na verdade, em seguida, passar a se dedicar a criar o que eu chamo de personagens tipos. Quer dizer, dos personagens típicos para os personagens tipos, ainda que eles continuem a habitar o Curitiba. Né? E os personagens tipos têm justamente uma característica de conduta socialmente cristalizada. Né? Ou seja, dizendo de outro modo o que eu estou querendo aqui construir com vocês. Dalton foi se afastando do modelo clássico de conto, apostando de forma mais radical em fazer uma literatura com forte presença rural. Ao dar voz aos personagens, muitas vezes a trama se evidencia sozinha, quase sem necessidade de narrador. Com isso, seus contos ganham cada vez mais o tom da fala popular, que serve como língua brasileira real, aquela que passa pela nossa cabeça ou pela boca sem mediações formais. Só que é curioso que, ao reforçar o traço oral dos textos, naturalmente eles deveriam espichar, né, encobridar. Mas no caso do Dalton, voluntariamente, eles ficam mais curtos, efetivamente. O que se percebe é um movimento de maior compactação dos contos, reduzindo o tamanho médio. E pode-se afirmar também que a passagem da estética do vampiro para a chamada estética do cafajeste foi acompanhada de uma valorização alta da oralidade e da compactação dos textos. O que eu quero, na verdade, enfatizar é que a adoção da oralidade, digamos, como motor central da expressão do Dalton, estaria na mesma proporção, né, ou inversamente, em que ele abandona justamente o formato tradicional, clássico de narração. E esse reducionismo ele foi consciente por parte do autor, não foi apenas pela provocação da crítica, que você está fazendo a mesma coisa, não, tanto é que ele, já na terceira edição do livro Vampiro de Curitiba, de 74, o Humberto também comenta bem isso, ele chega a afirmar: existe um preconceito de que depois do conto você deve escrever novela e afinal romance. Meu caminho será do conto para o soneto, para o haikai. Isso ele afirma em 74. Mas, na verdade, vai precisar de um bom tempo para ele cumprir esse vaticínio, porque os resultados vão surgir, efetivamente, na década de 80. De um lado, ele publica o Polaquinha, em 85, né, em resposta àqueles que cobravam dele um texto de maior fôlego. E 2 anos antes, em 83, ele publica O Meu Querido Assassino, que é um livro que eu acho que é um livro muito de passagem, porque ali a construção narrativa é muito diferente do começo da obra dele,
A fragmentação, inclusive, dentro do próprio conto já aparece fortemente, né? E nesse livro, então, Meu Querido Assassino, surgiram justamente os primeiros haikais. Tem uma seção lá que chama 11 haikais. Que nada, como foi dito já ontem aqui, que nada se aproxima do modelo japonês, né? A não ser na agilidade mental da narrativa. Na verdade, são mini-contos, né? Os haikais do Dalton são maiores do que as mini-histórias dele, de certa maneira. E essa inclinação minimalista, que é muito consciente nele, continua na década de 90, né? Ou melhor, radicaliza-se ainda mais com a publicação das mini-histórias dos livros AE, de Nora, e o 234. E ali Dalton, digamos, alcança o máximo da compactação e da redução do conto, né, da estrutura do conto. E isso está presente já no título do primeiro livro, né? É curioso, né? É uma coisa estranha, né? Propõe uma curiosa síntese entre moralidade e ambiguidade. É uma pergunta que, afinal de contas, diz respeito a um acerto de contas que a gente não sabe o que é. É? Então eu vou te pegar lá na frente, lá na fora. É um pouco isso. De modo idêntico, quer dizer, os textos que exploram situações rápidas e cortantes, né? E nesse livro, que forçam altamente a denotação da situação, do contexto e dos personagens, né? Porque afinal ele apenas ilumina através de uma fala, de uma situação, de uma pequena intriga, né? Vou dar um exemplo aqui, tomado do AE justamente, né? O texto 72, né? Bem curtinho. O velho compra um naco de queijo e avisa: se você pega, eu te corto em pedacinho. A velha tem que pegar quando limpa o armário. Daí recebe um tapa na orelha, 2 empurrões e cai sentada. Gostou, sua diaba? Então é completa, né? As personagens não estão caracterizadas, é uma cena pura e resumida praticamente a 2 frases do narrador e duas falas, né? Então chama a atenção justamente o modelo completamente anticonvencional dessa narração, porque ele assume já o Dalton, né, dessa diminuição, ele monta a oralidade inerente à linguagem dele. O velho compra um naco de queijo e avisa, quer dizer, toda essa fluência já, de alguma maneira, faz jus à oralidade, né? A peça literária funciona porque ela está articulada num ritmo sutil, né? E remonta à língua da tribo, né? A nossa língua comum, que nomeia apenas uma característica dos personagens: o velho, a velha, né? Que de certo modo remetem a arquétipos. Nas 3 primeiras frases, né, o velho compra um naco de queijo, se você pegar eu te corto em pedacinho, a velha tem de pegar quando limpa o armário, né? São 3 frases, inclusive, com tamanho semelhante, né? Encadeadas e criando, digamos, o problema narrativo, né? Mas a frase seguinte altera essa fluência, né? E desenlaça o drama de uma maneira ambígua, efetivamente. Daí recebe um tapa na orelha, 2 empurrões e cai sentada. Quer dizer, aquele pedacinho virou, na verdade, uma surra. E ainda tem, por fim, essa ironia toda que você não sabe, gostou, sua diaba. É quase carinhoso, afinal de contas, né? Invertendo a promessa do mini-conto, né? Eu vejo aí, justamente, quer dizer, nessa oralidade, não só nesse exemplo, mas em vários outros exemplos, e alguns mais evidentes ainda do Dalton, uma oralidade que eu relacionaria muito com a ideia de oralidade como performance, que o Paul Zumthor desenvolve muito no livro dele, quer dizer, entendendo que a oralidade ela não é apenas fala escrita, quando a oralidade passa para ser escrita, ela, na verdade, traz uma entonação, ela traz um corpo, ela traz uma voz. A oralidade, portanto, é um conjunto de características que a linguagem puramente escrita não possui. E outras vezes o Dalton também, quer dizer, nessa redução completa, né, da expressão, ele monta uma historinha que se resume em uma frase, né?
como nesse caso, o homem, o filho e o neto, raça de víboras do pó. A frase se divide em duas partes nítidas, né? O homem, o filho e o neto, de início uma continuidade familiar, né? Mas logo negativados pelo que se segue, raça de víboras do pó, numa clara referência à imagem bíblica. Curiosamente, os dois segmentos, né, a primeira parte da frase e a segunda parte, são octossílabos, tem 8 sílabas. Né? E por via sutil, então cria um certo paralelismo que, inclusive, ajuda a potencializar essa frase. Nesse caso, a dramática do texto se concentra na quebra de expectativa criada pela enumeração inicial e novamente, o conflito entre as duas partes ressoa, né, na minha opinião, sobre o campo da nossa tradição coletiva. Né? Justamente porque, afinal de contas, a gente espera que essa relação entre homem, filho e neto seja pacífica, né? Seja da ordem da natureza e não o que ele vem a afirmar depois. Né? Então, aqui tem a questão aqui forte da oralidade, né? Tem a questão forte da redução, essas duas coisas caminhando juntas, né? Mas que natureza carrega essa oralidade, né? E essa redução e essa tipologia de personagens? Aí que entra talvez uma pequena contribuição teórica minha, porque eu fui pensar, quer dizer, e eu acho que para entender o funcionamento dessa estética brevíssima do Dalton, talvez seja útil justamente remeter ao conceito de forma simples. Esse conceito está muito bem formulado num livro do André Jolles, num livro com o mesmo título, e que foi publicado em 1930 e que circula no Brasil desde 1970. E é um estudo clássico sobre justamente alguns dos gêneros tradicionais, como a legenda, a saga, o mito, a adivinha, o conto e outros. E a argumentação do autor ela é sutil, né? E parte justamente da legenda dos santos católicos, para fixar a ideia de que a representação da linguagem, nesses casos, né, opera sob a forma de síntese imagética. Mas de que maneira? Ao analisar um texto em que se encontra a história de um mártir do século IV, o crítico holandês atenta para uma frase da narrativa que resume todo o padecimento do acusado. Aspas. O imperador enfureceu-se, manda-o prender e supliciar numa roda armada de lâminas afiadas. Fecha aspas. Em tal contexto, a expressão final roda armada de lâminas afiadas seria uma espécie de gesto verbal, né? Imagem que resume e atualiza toda uma gama de sofrimento e de martírio já associado a esse tipo de vida. Nesse exemplo, né, do mártir, as formas simples estariam relacionadas à ideia de suplício e de tortura, inerente ao gênero de vida dos santos. Ou seja, funcionam como uma linguagem arquetípica, criada por força da tradição e fixada num repertório linguístico específico. Porque depois, mais à frente, o Jolles vai dizer aquilo que aqui chamamos legenda, né, a lenda dos santos, as histórias dos santos, é, em primeiro lugar, e muito simplesmente, a disposição bem definida dos gestos no interior de um campo. Porque antes ele entende que a vida dos santos, dada as tantas histórias acumuladas de suplício e tudo mais, se tornou um gênero, a chamada vita. Né? E isso cria já por si uma cristalização de imagens, etc., que no recontar das histórias dos santos acaba por voltar. Isso equivaleria a dizer, então, que as palavras, em tais ocasiões, elas apresentam uma face oculta, as formas simples, né? Que potencializa e atua sobre os gestos verbais enunciados na escrita e na história singular de cada santo. Pois bem, eu penso que essa teoria sobre as formas simples ajudaria a entender justamente a eficácia da escrita daltoniana e joga um pouco de luz sobre os exemplos apresentados. Né? Nesses exemplos, a gente viu o quanto
o quanto a linguagem do autor tem por fundo todo um quadro social que serve de pressuposto ao seu desempenho dramático. Se ele não tivesse colocado ali velho, velha, ele ou ela, já seria um conto completamente diferente, né? De outra ordem. E o recurso da oralidade, na verdade, potencializa isso, por conta justamente de todo esse aspecto de performance que eu acabei assinalando antes. A oralidade não é só a palavra escrita, ela é acompanhada dessa gama toda de valores, né? A sua maneira, e essa a ideia a ser levantada aqui, uma parcela da obra do Dalton mantém forte vínculo simbólico com as formas simples, ligadas ao universo degradado que pretende flagrar. A enunciação da palavra cafajeste já traz em si, quer dizer, um tipo de fala, um tipo de vestimenta, um corpo, um comportamento, né? Portanto, são formas simples estabelecidas no nosso imaginário. Para alcançar esse efeito, o seu estilo se dá por meio de uma forte oralidade, né? E uma articulação inteligente e sugestiva dos gestos verbais, entendidos como gestos verbais, como se viu tanto no caso do velho e da velha, como nas gerações de livros. E N outros exemplos nesses textos compactos deles. O princípio de gesto verbal, e aí é interessante porque é verbal, mas é gestual também, né? É uma escrita que tem gestualidade, né? Inclusive, poderia bem caracterizar a essência do estilo daltoniano, ao menos para essa produção minimalista. Esse tom é perceptível nos vários textos brevíssimos, de modo especial naqueles que logo introduzem a primeira pessoa e descarregam certa dose de conflito, de auto-engano e até mesmo de lirismo. O Dalton, se a gente for ver bem, ele é carregado também de lirismo. Outra vez o narrador fica oculto e deixa que os detalhes da cena ou os diálogos falem por si. A arte de Dalton, repetindo o que Jolis disse acima, está em saber escolher os gestos verbais que flagram determinado impasse ou comportamento. Uma frase basta para acionar um conflito que tenha memória nos arquétipos. Cabe ao autor escolher bem as palavras e imagens que resultam num conto de forte conteúdo denotativo. Ele produz a denotação, né? O Dalton esconde justamente para produzir a denotação na cabeça do leitor. O que nos leva a uma conclusão interessante, ao meu ver. Ora, a operação de linguagem empreendida por Dalton, então, acaba por devolver à sociedade, sob o prisma da crítica, os padrões de conduta e relacionamentos que ela mesma produz. Quer dizer, não, ele capta, mas ele também está devolvendo. Devolvendo para nós, como leitores. De certa maneira, a eficácia do seu estilo estaria justamente nesse poder altamente concentrado de mexer com as formas simples que estão cristalizadas em nossa cultura e relacionadas aos tipos humanos que ele flagra, que ele bota nos seus contos. E é por isso que a miséria social, né, expressa em tantas mortes, traições, ameaças, subjugações de todo tipo, né, uma miséria social que ganha nessa obra uma moldura compacta, inesperada e reveladora. Isso me lembra também um pouco o Barthes, naquele Preparação do Romance, que tem toda uma série sobre o haikai, né? Ele está estudando a questão da brevidade do haikai e ele diz uma coisa lá muito interessante, né? Ele diz que o haikai promove um feliz encontro entre o que ele chama entre o dizer e o dito. Quer dizer, então é como se o dizer fosse a linguagem mesma aqui do escritor e o dito é o arquétipo, é a parole, né? Tem a langue e a parole, na verdade. Para chegar a esse resultado, o autor revisitou a sua obra, né, para chegar a esse minimalismo, né, porque o minimalismo dele foi construído de uma maneira muito consciente. Né? E como se sabe, quer dizer, ele mesmo conta, essa obra dele ele foi reler a própria obra e pegar fragmentos ali que se autonomizavam, né? Passagens que tivessem autonomia e força.
como um garimpeiro que volta ao terreno conhecido para ainda capturar algum ouro. Eu acho muito curioso esse método de redução minimalista. Ele mesmo foi buscar na própria obra aquelas pérolas que por si cumpririam esse papel que eu estava querendo desenhar aqui antes. E aí eu tenho um testemunho pessoal a esse respeito, né? Eu fui editor da Ática durante muito tempo, como vocês sabem, e eu publiquei lá 2 livros do Dalton Trevisan, 2 antologias de contos, o Vozes do Retrato, em 1991, e Quem Tem Medo de Vampiro, em 98. E nessa época não só, foi na verdade a época que eu mais li o Dalton, foi no começo da década de 90 e agora mais recentemente. E eu tive algum contato com ele, inclusive coroado com um almoço inesquecível. E posso dizer para vocês que ele é um animal completamente literário. Assim, só pensa naquilo, sabe? Ele só não pensa em outra coisa e vive e dorme, acho que com a literatura. Ele tem 1001 histórias, me parece, pelo que ele deu a entender, tem um arquivo de coisas e de cartas e de correspondências com alguns escritores brasileiros, assim, histórica. A gente só vai conhecer isso, na verdade, quando o material dele vier à luz, né? Mas uma época em que a gente estava pensando no segundo livro, justamente, ele me mandou uma cartinha, né, acompanhada de um... o que a gente está projetando aí é justamente... quando ele começou a reduzir muito, já na década de 50 ele fazia, né, ele publicava as coisas completamente na gráfica local e imprimia coisas assim, né, e que ele dava para os amigos e tal. Então ele me mandou algumas desses folhetos, né, que ele fez na década de 83, e particularmente justamente 123 haikais, né, porque cada haikai é uma frase, de certa maneira. Né? E aí, junto com esse folheto, ele me mandou uma cartinha que dizia o seguinte: aqui, um novo caderninho, 123 haikais, repensados e reescritos, um terço inéditos. Citações colhidas em quase todos os livros. Antologia de cenas, diálogos, epifanias, koans, que é uma composição japonesa, trovistas, etc. Sem que nenhuma exceda dúzia de linhas. Numa palavra, Titica de Curruíra Nanica. Mas dá para imaginar? Titica de Curruíra Nanica. Conclusão. De titica em titica, de gesto verbal em gesto verbal, Dalton Trevisan se fez um grande escritor. Por isso, é uma alegria comemorar com vocês aqui os seus 90 anos. Muito obrigado. Bom, queria passar então agora a palavra ao André Santana, que nasceu em Belo Horizonte no ano fatídico de 1964. Filhote da ditadura, segundo ele, mas filho, né? Não filhote, do senhor Sérgio Santana, do escritor Sérgio Santana. O André, como eu disse, conheci há pouco tempo, mas é um cara de muitos talentos, né? Ele começou a vida adulta já no Rio de Janeiro como contrabaixista, né? Do grupo Tal e Qual, nos anos 80, foi compositor, dedica-se ao desenho também, né? Porque o primeiro livro dele, Amor, foi publicado com desenhos dele, né? E atualmente está se dedicando muito a roteiros, né? E tentando ganhar vida com a literatura, né? Ele estreou em 98 com Amor, né? Pela legendária Edições de Bolso, né? Com o projeto gráfico do Sebastião Nunes e ilustrações dele. Sexo saiu em 99 pela editora Ficções, e que depois veio a compor também Sexo e Amizade pela Companhia das Letras. Em 2006 ele tinha publicado O Paraíso é Bem Bacana, que é um livro que eu estou lendo agora e é bem bacana, e que é um livro bastante interessante. Seu livro mais atual é de 2014, O Brasil é Bom. Embora vocês não acreditem, ele diz que o Brasil é bom. É claro que ele está carregado de ironia, né? Uma reunião de contos e crônicas que justamente brinca com certos estereótipos da vida e do caráter brasileiro. Por favor, André.
uma honra estar aqui na USP falando com você. Seguinte, eu tenho provavelmente todo mundo que subiu nessa mesa aqui, eu sou o que menos capacitado para falar sobre Dalton Trevisan, embora eu tenha uma relação bem direta com o trabalho dele. A primeira coisa que eu li na vida, assim, a vida adulta, tirando os primeiros livros da infância e tal, foi Dalton Trevisan, foi Guerra Conjugal, junto com Engraçadinha, do Nelson Rodrigues. Que tinha Engraçadinha era um folhetinho que depois juntaram num livro só, na capa tinha uma mulher semi-nua, assim, tal. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos de idade, mais ou menos. Eu estava naquela época que você começa a brincar com as primas atrás da não sei o que e tal, e a atração por esses dois livros foi totalmente sexual. Eu lembro que meu pai e minha mãe tinham voltado do cinema, tinham assistido Guerra Conjugal, antes de ser proibido ainda, porque chegou a passar um pouquinho de tempo. E eu perguntei, acho que no café da manhã, e aí conta como é que foi o filme, eles ficaram meio sem graça, né, não quiseram explicar muito bem e tal. Eu falei, aí tem coisa, né? Aí eu fui na estante e peguei. Minha casa sempre teve muitos livros, eu sempre gostei de ler desde criança mesmo, só que até o Guerra Conjugal eu lia as primeiras aventuras, umas coisas mais Robinson Crusoe, mas a primeira vez que comecei a ler literatura adulta mesmo foi pelo Dalton Trevisan. Bom, a minha visão de sexo ao ler Guerra Conjugal, assim, é estranho essa coisa, assim, até hoje eu penso comigo mesmo, como é que é, assim, meu pai é escritor, minha mãe faz música, minha casa sempre teve livros, eu nunca houve qualquer tipo de repressão moral, não pode ler isso, não pode ler aquilo, isso é feio, crianças não podem, normal. Mas de certa maneira você entrei naquele universo realmente precocemente. Eu não sei se eu deixaria, mas eu não sei se eu recomendaria para um filho meu de 10 anos ler Guerra Conjugal. Porque de fato aquilo, a criança perturba, porque você fica assim, né, até mesmo o sexo, eu conhecia eu com a minha priminha ali na sala, na casa do meu avô, mostra o seu que eu mostro o teu, tá? Parecia até coisa do alto, meu, mostra o seu que eu mostro o meu. Aí eu comecei a ler isso e primeiro eu fiquei fascinado com a história toda. Assim, descobri a literatura mesmo, a literatura que pela primeira vez eu vi que, claro que não com essa clareza que eu estou falando agora, porque eu era um menino, né, mas descobri que existia coisas por trás do sexo, por trás até do futebol na época também. Logo depois eu emendei com Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que tem aquela cena do treino da seleção brasileira, do Cuspe e do Gerson. Eu gostava muito de futebol. As coisas mais importantes da minha vida aos 10 anos era sexo e futebol. Então, junto com essas coisas todas, você vê que por trás de uma coisa como sexo ou como futebol, existe todo um universo, uma coisa que vai além de simplesmente de eu mostrar o meu para minha priminha mostrar, assim, que é a coisa mais clara, uma visão ainda... Passam os anos, eu vou ficando fã e vez ou outra leio, mas realmente o Dalton Trevisan, até por serem contos curtos, sempre tinha um livro dele naquela cesta de revistas e livros que fica do lado do sofá, na cestinha que fica do lado da privada, no banheiro. Eu passei a vida inteira lendo Dalton Trevisan, contos curtos, coisa que você lê rapidamente, né? Não é uma coisa que você... Até que passaram-se muitos anos, eu me tornei escritor, etc., e comecei a frequentar entregas de prêmios, aí você está ali, não sei o quê, inúmeras vezes. O Dalton nunca apareceu em entrega nenhuma. Várias vezes ele largava o terceiro lugar, segundo lugar, não sei o quê, e nunca aparecia, e sempre mandava uma carta. Que ontem, o ator ali ontem começou falando, aquela primeira frase que ele disse ontem, que o importante não é o autor, o importante é a obra, que o contista não vale nada, o que vale é o conto. Bom, o que eu vim falar aqui hoje foi negar isso. Assim, eu acho que é um equívoco do Dalton Trevisan ter falado isso. Por que eu acho isso? Eu acho o seguinte, começa assim, vou começar lá em Adão e Eva. Tudo começou com Deus. Eu acho que Deus existe. Assim, o fato de a gente estar aqui discutindo literatura, um cara que escreve situações de estupro com 3 frases e coisas tão humanas e profundas, já prova a existência de algo que simplesmente nós não... Assim, não tem nada, essa minha crença em Deus não tem nada a ver com religião, com fé, não, Deus, ou Deus está olhando para a gente, essa coisa, premiar os bons, castigar...
Mas existe alguma coisa por trás disso. Não é possível que do nada um monte de átomos se unem e formam pessoas que vão discutir literatura, que vai escrever um livro, que vai... isso perdido, tal nada. Então, assim, isso está provado que, para mim, é a prova, essa garrafa é a prova da existência de Deus. Uma garrafa Nestlé azul, não sei o quê. Por que a gente chega ao azul, por exemplo? Né? Aí a gente começa a pensar nessas coisas e ver que, observando a natureza, vê que existe um padrão animal normal, que é o da reprodução, da alimentação, da gerar descendência, dessa preocupação em proliferar a espécie, vencer a seleção natural, essas coisas todas do ser humano. E que a gente podia ser simplesmente mais um animal desses que está proliferando a espécie, vai lá, sente uma cosquinha ali e faz sexo. Né? O mecanismo já está todo pronto por Deus, né? Já está todo, ele já te coloca ali pronto para sentir fome e comer, pronto para sentir desejo sexual, prazer com o ato sexual, que te permite saber que você fazendo determinado procedimento você vai obter aquele prazer, e a gente luta por isso tudo. Até aí nós poderíamos ser uma espécie animal vivendo em função disso. Mas o diabo aí veio Adão e Eva lá e comeram a maçã e falaram, pô, mas é isso aí mesmo? A gente só vai... por que eu estou aqui? Aí começa a descobrir, né? A gente vai morrer, a gente... Esse terror da existência mesmo, saber que a qualquer momento a gente pode sofrer um acidente, uma pessoa que a gente ama, pode morrer, pode sofrer uma doença horrível, o mundo, sei lá, aquelas aldeias na África, chega aquele grupo islâmico lá e corta a cabeça de todo mundo, estupra a criancinha, faz não sei o quê, crianças, pô, a existência é meio que um terror, né? Um horror. E se a gente ficar pensando nisso o tempo todo, ninguém consegue viver. Mesmo quem nunca teve um problema sério na vida, sempre teve uma vida razoavelmente feliz dentro da possibilidade, vez ou outra a gente está sempre com aquele momento em que a vida vai apresentar um terror, uma coisa, como um estupro, uma criança sendo estuprada por um cara no meio do mato, lá, uma história dessas do Dalton, por exemplo, de estupro, você pode estar naquela situação a qualquer momento. Para superar esse medo, esse terror da existência, a gente acaba criando rituais sociais, de convivência humana e tal, para disfarçar isso, né? Assim, eu acho que no final tudo é loucura mesmo. Acho que tudo que a gente faz na vida é loucura. A gente acordar de manhã, tomar café, escovar o dente, tudo, vir para cá, vir para a universidade, acho que tudo isso é uma loucura, uma construção, embora seja chamada de realidade. Ah não, a realidade é isso, estamos nesse momento aqui. Mas na verdade é uma construção maluca. Muitos aqui estão pensando em sexo, estão pensando em morte, estão pensando em Deus, estão pensando em coisas e no meio mais a gente disfarça sobre uma coisa organizada e tal. Bom, aí entra a arte na história, porque aí tem gente que não se conforma com isso, com essa loucura, que vê que é loucura, pode até não conscientemente, racionalmente falar, não, isso tudo é uma loucura e eu não vou viver segundo uma loucura. E eu acho que os grandes artistas, porque tem a arte da loucura também, da loucura coletiva. Você pega um filme hollywoodiano, por exemplo, não interessa quem é o autor. Realmente, nesse caso, você não tem um autor, você não tem alguém que pegou aquela coisa, aquela angústia que o cara está sentindo à noite quando lembrou que vai morrer e tenta, de alguma forma, dizer isso para as pessoas, contar, compartilhar essa dor, essa coisa com os outros. Então você faz uma coisa não autoral, ou seja, uma coisa que faça parte dentro da cultura, agradável, aí o jornal vai dar um número X de estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, né? Ele fala se o filme é bom, se tiver 5 estrelas, o jornal avisar, as pessoas vão no cinema e assistem o filme. Agora, o jornal não tem nenhum momento, ele, nesse espaço pequenininho de dar estrelinha, ele não pode analisar as sutilezas que tem numa obra de arte, uma coisa. Agora, tem os cineastas, sim, os cineastas que eu estou falando como exemplo, mas os artistas que não querem participar desse jogo, que querem, já que somos todos loucos, estamos vivendo uma loucura coletiva, eu vou viver a minha loucura, eu vou viver junto, por exemplo, aí entra o Nelson Rodrigues, né? Junto, o Nelson Rodrigues sempre ele falava isso, assim, até uma coisa meio óbvia, todo mundo já ouviu isso em algum lugar, que o Deus, o demônio, o bem, o mal, tudo está dentro da gente, basta um estopim ali para
despertar tanto o cafajeste, um canalha, como o santo, os dois estão dentro da gente, podem ser despertados a qualquer momento. E até uma comparação muito que eu faço, porque eu vejo os temas que o Nelson Rodrigues trata, os temas que o Dalton Trevisan trata, são muito semelhantes, são muito próximos, essa coisa daquele segredo que está dentro da família, daquela coisa que as pessoas fazem escondidas. Só que o Nelson Rodrigues leva ao extremo, né? ao incesto, a mãe que é deflorada pelo filho que tem síndrome de Down, o tio que estupra a sobrinha epilética no meio da crise convulsiva, as coisas exageradas que você não consegue. Já o Dalton tem essa sutileza mesmo, aquele texto que o Márcio trouxe ontem para cá, aquilo é muito bonito, aquela imagem da menina no final, saindo, se agarrando nas árvores, é de chorar, assim, ele é um tremendo lírico, embora o Nelson Rodrigues também não é de grandes, você pode contar isso de uma maneira confusa, 1000 histórias para dizer isso, você pode fazer como o Dalton, que é reduzir aquilo a uma frase, e até jogar quem está lendo a imaginar o resto, né? O ato em si. O Nelson também não fazia isso, né? Ele não descrevia o ato sexual, ele só sugeria, mas o Dalton menos ainda, né? Ele nem diz que é estupro, né? Tem contos dele que ele não diz que foi estupro, é só, ele que perguntou se eu queria brincar, eu estava com vergonha. Outra coisa que foi dito ontem, né? Depois nós fomos embora para casa. Você já imagina tudo o que aconteceu sem ele precisar dizer nada, sem precisar explicar nada. Bom, aí o que se passa, eu acho, com o Dalton esse tempo todo, esse livro dele, é sempre essa busca. Eu não tenho, essa coisa dele querer desaparecer da obra, ele como pessoa não interessa. Eu entendo você não querer dar entrevistas falando explicando o livro. Eu acho que o trabalho primordial do artista é dizer aquela coisa que ele não consegue. Dizer com palavras, explicando normal, é impossível. Então o cara tem a forma artística, só a forma artística, a arte pode conseguir dizer, fazer o outro sentir aquela coisa, escrever uma frase que você não entende, mas você sente aquela frase dentro de você, que mexe profundamente com você. Tem coisas que eu já li na minha vida que mudaram a minha vida totalmente, mas não porque eu entendi aquela frase, mas que quando eu imagino essa menina frágil que acabou de ser estuprada, andando de uma árvore a outra com as pernas juntas, igual a cambaxira, né? O bicho ruim. Você imaginar isso te causa uma série de emoções, de coisas e de pensamentos também, né? Muito mais do que se ele contasse o estupro e depois a menina arrasada, coitada. Não, né? Ela não é nem coitada, ele até sugere a participação dela nisso, né? Assim, essa coisa de que o monstro está dentro de nós, o santo está dentro de nós. Hitler não foi, a história da Hannah Arendt, Hitler não foi um demônio que desceu do céu, o estuprador não é um diabo, um capeta que está lá, o estuprador não é o teu vizinho bonzinho, teu vizinho lá, velhinho, está todo lá, assim, isso aqui, no final, assim, até um tema que já foi feito na literatura, né? Mas o monstro sou eu sou o monstro, não é o Hitler, eu sou o monstro. Eu, em determinado momento, X, eu poderia ter feito coisas semelhantes. Claro, eu não conseguia imaginar ser um monstro, matar pessoas, fazer coisas horríveis, mas sei lá em que circunstâncias elas vão aparecer na minha vida. O que é na vida, ter esse terror da vida mesmo? A gente fala, os tempos são difíceis, a gente está na época ruim, crise econômica, Brasil, mas ao mesmo tempo eu podia ter nascido numa aldeia indígena nos Estados Unidos quando chegou o General Custer e ser uma criança e está sujeito a todas essas coisas. Então, eu acho que faz muita falta, assim, porque um cara como o Dalton Trevisan, é um cara que pensa muito, sente muito, conhece muito da vida. Quando o Fernando falou que encontrou com ele, que ele é um animal literário, meu pai é um animal literário, por exemplo, a vida do meu pai é praticamente a literatura. Desde que eu sou criança, eu vejo ele, assim, até me afastou um pouco da literatura. Eu nunca quis de fato ser escritor por ver o meu pai sofrendo, escrevendo, trancado no quarto lá, e cada dia, e ele falando, escrevendo aquela angústia, estou angustiado, vou escrever péssimo, só é bom quando você tem ideia, e quando o livro é publicado, e depois, mesmo assim, depois que é publicado, vira péssimo de novo, reler o que você já escreveu. Então, assim, que não...
E eu sempre tive horror a isso, por isso que eu fiz música, eu tentei escapar da literatura, não sei porquê. Puramente acaso, meu. Mas até muita gente pergunta essa coisa em relação ao pai. Uma dificuldade, tem um pai escritor também, conhecido, não sei o quê. Dificuldade nenhuma, porque eu jamais tive esse problema. Na verdade, eu tenho inveja da família da minha mãe, que é todo mundo músico, todo mundo vai lá, toca, resolve tudo rapidinho. É muito melhor. Agora, o Dalton Trevisan está privando a gente do pensamento dele. Ele não dá entrevista porque não quer explicar algo, beleza, ele não quer explicar. Eu não faço a menor ideia de quem seja o Dalton Trevisan, se ele teve mulher, se ele teve filho, se ele... não sei o que. Ontem até conversando com o Fernando, eu falei, mas não me conta nada. Então, ele acabou criando para si mesmo um personagem. Ao tentar ficar fora da obra, ele criou um personagem. Tanto é que não pode estar fora da obra alguém que é chamado de o Vampiro de Curitiba. O Vampiro de Curitiba é muito forte, é uma presença muito forte. E eu, até ontem, até hoje, até nesses dias que eu comecei a perguntar um pouco mais para amigos que conheceram o Dalton, muita gente me falou que ele é um cara até meio cruel com jovens escritores que chegam, vão procurar ele em Curitiba, que tentam... que ele responde na lata mesmo, não, que o livro é muito ruim, não é para ser publicado, e ele já destruiu a vida. Ao mesmo tempo é um cara que eu também já ouvi falar que discute muito literatura com outros autores. Outro dia estava, no meio dessas leituras que eu fiz nos últimos dias, eu vi uma carta dele para o Otto Lara Rezende criticando o Grande Sertão Veredas. Sim, com uma grande sabedoria, mas dizendo que a relação do Diadorim com o Reobaldo, que o Guimarães Rosa ele disfarçou ali a homossexualidade do casal ali, que eram para ser dois jagunços, mas sim, ele sugere isso, claro que o texto não é tão explícito assim, mas ele sugere que a relação devia ser entre dois homens, que essa história no final de descobrir que Diadorim era mulher, era uma amenizada na história e tal. Coisa que eu não concordo, eu acho que o Guimarães Rosa, como indivíduo, como desafiador de Deus, ele quis contar a história do homem que se apaixona por outro homem que não é mulher. Mas o cara não é... ele jamais faria sexo com outro homem, aquele personagem. Claro, poderia ter sido feito outro livro maravilhoso no qual os dois personagens realmente são homossexuais, são dois jagunços que são homossexuais. Mas a escolha foi dele, como o Dalton fez a escolha dele. Aí vem essa coisa de reduzindo, de cada vez diminuindo, melhor. E ele não quer fazer parte, jamais ele vai querer fazer parte, porque existe isso também, a partir dele, eu acho, inclusive ele é o iniciador disso. Hoje em dia se tem muito a visão. Eu tive na Alemanha 2 anos atrás, na feira de Frankfurt e tal, e estive no escritório de uma agente. O médico estava querendo ver se conseguia um agente lá que vendia meus livros, e ela simplesmente me descreveu como seria um bom livro para ser publicado na Alemanha. E uma das coisas que ela mais falou foi essa coisa das frases curtas, de enxugar ao máximo, só pode ter o essencial, não sei o quê, que é maravilhoso no Dalton Trevisan, mas eu não sou eu sou prolixo, eu escrevo. Eu posso ser colega do Dalton no sentido da repetição, e do Nelson Rodrigues, que é essa coisa das 5 ou 6 obsessões que cada autor deve ter na vida, que eles não devem inventar muita coisa, e ficar pegado das suas 5 ou 6 obsessões e tocar isso pro resto da vida. Que é realmente ir até o fundo da alma. E se você for ver mesmo, não passa de 5 ou 6 coisas que interessam a cada pessoa, coisas maiores. E tudo que eu estou falando é para fazer uma queixa que todos esses assuntos que o Dalton já conversa com os amigos, com os correspondentes dele, eu gostaria muito de ter a oportunidade de ouvir o que ele tem a dizer sobre as coisas, sobre a literatura, sobre o mundo, sobre a arte, sobre a política, sobre as coisas que acontecem. E ao mesmo tempo falar que essa tentativa dele de sair da obra acabou construindo um personagem que talvez não seja nem o próprio Dalton Trevisan, que é o vampiro. Você sempre imagina aquele cara meio cruel, de cara fechada.
acaba virando um personagem mesmo. Você vê essas tentativas de filmar que passa na televisão, eventualmente, os caras tentando filmar ele atrás do muro, na casa, e ele se escondendo, tirando a câmera. Acaba virando uma coisa meio patética dele, essa fuga dele, né? E seria tão grande, tão interessante para o pensamento, para o nosso pensamento da humanidade e tal, ter mais o Dalton Trevisan conversando com a gente sobre essas coisas, sobre o sexo, sobre o estupro, o que é aquela coisa de tornar aquilo, o que é essa obsessão, o que é isso, será que ele é, aí a gente fica imaginando, será que ele é cafajeste, como os personagens dele? Acredito que alguma coisa ele deve ter, mas como é o comportamento dele? Aí você fica formando personagens que muitas vezes acabam até te tirando da obra. E eu acho que a obra dele ganharia, talvez é como disse o Fernando, esperar o momento em que, na verdade, ele morrer e as coisas saírem do baú. E a gente seguir adiante. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Eu gostaria de depois discutir mais. O que eu pensei foi mais para a gente conversar e discutir. Vamos ver se a gente tem a segunda parte. Aí a gente continua. Obrigado, André, por esse seu depoimento tão pessoal, tão legítimo e verdadeiro. Passo a palavra agora ao Francisco Alvim, que, como eu já disse antes, é um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, mineiro de origem, viveu parte da juventude no Rio de Janeiro, alternando com Belo Horizonte, até ingressar no Instituto Rio Branco. Ele se forma no Instituto Rio Branco em 64 e no ano seguinte inicia a carreira diplomática. Trabalhou no Itamaraty como cônsul-geral do Brasil em Barcelona, Espanha, Roterdã, Holanda e ainda como embaixador na Costa Rica. E atuou como secretário da representação do Brasil na Unesco, em Paris. Hoje está aposentado. Em termos literários, o Francisco Alvim estreia na poesia com O Sol dos Cegos, né, de 68, né, edição aliás, bem artesanal. E é seguido por Passatempo, publicado em 74 e republicado em 81 pela Brasiliense, acrescido de outros poemas. Também é de 81, Festa e Lago Montanha. Sua poesia reunida foi publicada primeiramente em 88 pela coleção Claro Enigma, organizada pelo Augusto Massa, e também em 2004 pela Cossack Naif. Então, é um prazer e passo a você a palavra. Obrigado. Puxa, é um prazer, uma alegria. É o Dalton. É o Dalton. Eu estou com medo. Esse homem é poderoso. Ele veio de lá, né? Mandou mensagem. Mandou a mensagem aí, Raquel. Muito bem, eu espero contar com o céu dos vampiros para me proteger. Mas bom, antes de mais nada, agradecer a você, Fernando, Literato, com os agradecimentos a você, ao Hélio, mas por esse convite magnífico, essa oportunidade estupenda que eu estou dividindo aqui com o André, que justamente isso é um prazer estupendo, não é? E ter contado com a palavra extraordinária, as palavras que foram ditas ontem, né? Essa participação aí com esta capitaneando, né? Primeira, formidável, né? Toda uma existência, né, dela. A sua fala me atingiu, me tocou profundamente, porque realmente o que eu senti é a força da literatura, o amor da literatura, né? Como ela ali estava viva, com a naturalidade, com a espontaneidade, o tempo todo de uma vida, né? Que vai naquele sentido de trazer mais à tona ainda, né? Mais um trabalho que, de certa maneira, brilha, que percute os horizontes da obra de um grande escritor, né? Então, é uma coisa realmente estupenda, foi seguido das palestras ordinárias que eu referi, né?
um privilégio. Né? E aí você vê o que é também a academia, né? Que é uma coisa tão engraçada, tão cheia de vibrações, e você sente a dificuldade que é, você vê na cara das pessoas o que custa aquele trabalho, né? O que faz, como é que mexe por dentro de cada uma delas, né? Não apenas das pessoas da mesa, mas do público. Você sente aquela atmosfera, né, enfim, de interesse, de paixão, de angústia, sem saber se a coisa por lá está caminhando, se é aquilo mesmo, se não é, as dúvidas, você então estudando tanto, não sem razão, mas enfim. Enfim, é uma alegria, uma experiência estupenda, de horas de convívio, e estou muito grato. Viu? Bom, a matéria eu sou um fanático do Dalton, né? Ele que maltrata tantos poetas, né? Ele maltrata, ele judia, fala mal, ele espezinho, ele vai aqueles poetas que estão lá, ele pega pelo pé que não solta. A maneira que a gente tem de reagir a isso é dar o troco. Né? E eu dou o troco, né? E tenho certeza que você dá também, pela imensa admiração que ele tem da nossa parte. É um troco e tanto. E nele eu tenho certeza que vai machucar. Vai ser o beijo na nuca. Bom, mas o Dalton, eu venho lá de trás, né? Estou com 76 anos. Então, eu me lembro das primeiras, quando eu tinha assim, uns 16, 17 anos, tive um grande amigo que continua, que não morre, é o Alexandre Olari, vocês conheceram. E o Alexandre, ele era uma figura prodigiosa, assim, porque ele tinha uma erudição extraordinária, ele tinha lido tudo, e uma capacidade de ecoar o Brasil literário, e não apenas nas leituras dele, mas no fascínio que era a personalidade dele. Ele batia na porta de todas as classes, todas as idades, tinha um círculo de relações amplíssimo, né? E dividia generosamente essas relações. Inclusive o Roberto, que estava nos Estados Unidos nesse período, né? Eu ia à casa do Alexandre e ele abria a correspondência dele. Olha a carta que eu recebi do Roberto ou dos amigos dele lá do Rio Grande do Sul, que tinha vários literatos, Paulo Recker, uma opção de gente. O Belo Horizonte, Santiago, enfim, o Silviano Santiago, todos, né? Ele trazia várias figuras assim, abria e lia as cartas. Então você era cativado por uma roda de pessoas, né? Estupendas cartas, uma correspondência vivíssima, e aí aparecia o Dalton, né? Já aparecia porque o Dalton ele desencarnou, não sei como, e tinha acesso àqueles livrinhos. Alguns eu me lembro dele manuseando, distribuindo, vendo aquilo. Eu não me lembro da leitura, eu não me ter lido, porque na época eu estava muito imbuído, me formando nas minhas leituras, não é que ele me ajudava tremendamente, lendo os modernistas, né? Oswald, Candeiro, Drummond, Jorge de Lima, sobretudo esses dois, Jorge de Lima e Drummond, me pegavam muito no período, enfim, muito detido, Bopp, sério, todos eles, né? Lido, enfim. E eu não me lembro de ter me fixado, de alguma forma, na leitura do Dalton. O que eu vinha fazer muito tempo depois, talvez, isso eu estou falando de 58, 60, virada dos 60, por aí, no máximo, chegando até a coisa esquenta do lado do Dalton, quando eu volto, nos anos 70, eu tenho a impressão. Porque aí houve um interregno, o Guimarães e o João Cabral me pegaram pelo pé. Realmente, eu sou tudo Guimarães. Eu ficava fascinado com aquele mundo Guimarães, aquela coisa muito a ver com a nosso estado, né? Nossa situação de mineiros. Né? Então, aí, aquele interregno, né? Foi seguido por essa questão, por essa volta em 70, aí já no quadro da pior época da Revolução, que é a Revolução da ditadura. E aí, aquilo tudo, eu saí daquilo que a Berta ontem colocou também,
que era a história do mito, da visão mitológica de Guimarães, né, do mito, né, para a história. Eu estava ali necessitado de alguém que me pusesse no plano da história. E aí o Dalton veio e começou a caminhar. Eu caí e me deu uma ideia, né, foi uma ideia de um país incrível. Eu estava voltando, né, e aí descobri que o Brasil não é aquela coisa de Minas e de Rio de Janeiro, tem outras realidades, assim, realidades primitivas, a barbárie, uma série de coisas assim, que me interessavam profundamente no período e que tinha tudo a ver com a necessidade de história. Eu estava sentindo no momento como um sujeito que estava sofrendo ali, medo, pavor, pânico, a situação de degradação visível que estava se passando ali ao redor. Aí, enfim, aí nesse período nós estávamos saindo mais ou menos do cinema novo, que eu acompanhei bastante, porque meu cunhado é Joaquim Pedro. Né? E então eu vi mais ou menos aquilo também que você trouxe, a comparação de Bandeira com o Dalton, né? E o Héctor Castelo, né? O Héctor do Castelo, que é uma beleza de filme, um filme extraordinário, e com aqueles detalhes, né, que vocês contaram, sobre o verso aqui, né, pedindo para deixar, não limpar o beco, não limpar aquele entorno que realmente é impressionante. O Rio de Janeiro impressiona, né, porque é uma miséria junto com aquela natureza alucinada, né, belíssima. Então, fica aqueles cacos apodrecidos, né? E naquele período, então, aquilo ali era a ponta do calabouço, era uma cena arruinada, onde ele morava, né? Contrastando com o apartamento, as cenas de interior, que era aquela ordem, e o Bandeira era um esteta, era uma figura que talvez da geração dele, ele tinha um bom gosto em tudo, né? Uma firmeza, se compara com o Drummond, qualquer deles, né? Lilo mesmo, Lilo tem uma sensibilidade visual extraordinária, mas eu sinto Mário, todos eles, Mário com uma outra tipo de sensibilidade, uma imaginação, forma incrível, Martim, mas ninguém tinha a pureza, a coisa clássica do Bandeira, o olhar. Ele transmite tudo dele, uma segurança, língua, tudo, né? Uma língua perfeita. Uma língua que se fala, não é uma coisa, é uma língua que se exprime por ela mesma, de dentro dela. Né? Enfim. Aproximar o mágico. Pois. Desculpe. Deve ser? Não pode. Desde que eu Bom, então, bom, mas eu vou ter que diminuir um pouco o ritmo, porque nem eu aguento. Tem que ser abatido a tiros, isso é uma piada. Mesmo que eu não vou contar, uma coisa vai emendando a outra, não acaba. Mas parece até ficção, né? Da novela, outra coisa, da passagem, né? Que é um episódio vai gerando o outro. Mas a história real é mais ou menos essa. Então chega o Dalton, e aí, sobretudo, havia esse período, que é um período fascinante, realmente, é um período incrível, esse dos anos 70, Rio, porque tem uma forma no ar, quer dizer, para nós artistas, né? Então você sente uma série de formas que estão ali, né, à disposição de, no fundo, cineastas, como está nesse filme, aliás, que data de uma década anterior, duas até de Joaquim, mas que já vem com toda a coisa do cinema, com a carga do cinema novo, né? E depois o cinema interessantíssimo, feito na década de 70, dos marginais, da Bel Air, do Bressan, dos Ganzella, os Ninhos, o Sica, tem uma série de coisas que está aquela forma solta no ar, que no fundo é uma estética muito próxima do Dalton, né? Que é uma estética que ele pega de uma maneira muito própria, ele pega no sentido, inclusive, daquela realidade de Curitiba, ele traz, como foi dito também ontem, Curitiba para o mapa. Né? O mapa
e é aquela cidade interiorana com um núcleo, um entorno rural de uma força, né, extraordinária que você vê na natureza primitiva, básica, né, assim, ancilar das paixões, né, que são paixões da época da lascada, né, que de repente o sujeito pega o machado e lasca as gravuras do Petit são muito expressivas, no sentido muito com o que de fato passa naquele universo, como parte daquele universo. Mas essa forma é que é uma coisa extraordinária que me interessou muito, que me interessou não visto a distância, que me impregnou, que é a alusividade, é a coisa não completada, é a elipse, né? É o gênio da elipse. E essa coisa que você falou tão bem, que citou tão bem, lembrou do que é a questão da gestualidade, que a escrita tem uma gestualidade, né? Que ela traz em si, junto, uma gestualidade intensa. Né? Isso tudo está fora do que é dito, não está dentro. Aparentemente, esse trazer o que está fora para dentro é que é um segredo extraordinário que ele trouxe, né? Que ele produziu. Porque de uma economia, né? de um rigor, isso tudo compõe uma expressão, essa língua é a expressão do real. Há um realismo, o realismo fundamental, que é um partido de sempre da literatura. Não é? Quer dizer, não, ou você toma o partido do realismo, ou você toma o partido da alusividade, ou você é Baudelaire, ou você é Mallarmé, você lá, é uma coisa, é um time assim, que joga nesse mesmo, quer dizer, se mistura, se junta, né? Mas é uma coisa, e o realismo é, vamos dizer assim, é a minha praia, é onde eu gosto, é aquilo que realmente me motiva, me interessa. Então, essa linguagem, não é? Levar isso para a poesia é outra coisa, é outra história. Né? Às vezes, eu me lembro, eu tenho um grande amigo, que é um poeta extraordinário, que se chama Zucker Sardan. Nós somos amigos de sempre. Né? E ele diz assim, Chico, então você vai... Ele estava para fazer uma tese lá no Itamaraty, ele também foi diplomado. Então, é uma tese chaperna, que pega no final uma idade que você quer tudo menos fazer uma tese. Você realmente já está exausto de tanto tomar drink, de champanhe. Agora vou ter que me trancar, tem todos os coquetéis ali, vou ter que me trancar para fazer essa tese. Não dá. O pedido é ser muito cruel, uma instituição crudelíssima, não existe outro igual. E aí o Zucker dizia assim, não, é muito simples, você começa a fazer uma coisa e tal. Essa tese eu comecei, porque eu tinha que fazer a minha e não fazia. E aí você vai escrevendo, vai copiando. Então, você vai copiando, de repente sai uma frase lá que você nem se dá. Sai com uma frase sua, você emendou sem saber direito o que estava fazendo. No fim tem um parágrafo, né, que também sai no meio de outros que são seus. E assim você vai, depois você pega uma tesoura, corta, e a tese fica pronta e é muito melhor, frequentemente, que o original. Então, essa coisa para fazer, eu tentei fazer isso com dó, para dizer que mais ou menos o meu caso. Agora, eu acho que é uma linguagem, embora eu não sou fã dos poemas dele, eu sou fã da prosa. A prosa dele ensina aos poetas coisas absolutamente extraordinárias. Porque o corte, o poeta, a poesia, é basicamente uma questão de sopro, de ritmo. Tem um gramático ali, lá no Google, eu fui pegar ideias para essa prosa, topei com esse gramático, os nomes eu não esqueço, eu sou da Trácia, não sei, fulano da Trácia, não sei assim. E ele dizia assim, não, olha, falar de poesia, falar de poesia é a coisa mais difícil do mundo. É a mais difícil. Quem fala, quem escreve, quem trabalha com letras, vai ter esse... evite falar de poesia. Porque poesia é uma questão de sopro. Está certo. É uma questão de sopro. Então tem um sopro na prova que você vai ter que pegar. Quer dizer, o sopro é da poesia, não é do palco. É da poesia.
aí você tem que pegar e lascar aquela prosa dele dentro desse sopro, né, que é próximo do assovio. Você acaba, aí tem uma teoria que eu sou capaz de produzir, que é a teoria do pio. Não é? Todo passarinho pia. E poeta surge, em geral, piando. Um pia daqui, outro pia dali. Você vai de ouvido mais ou menos que, não é? Seguindo o assovio de uns e de outros. No caso do Dalton, é uma exceção, porque o sopro vem para... A sopro você vai ter que colher na prosa dele, que é realmente extraordinário. E aí, para mim, foi uma viagem. Eu achei que realmente eu embarquei em muitas coisas, e havia também o sentimento da época, que eu estou falando isso, mas no fundo, antes de Dalton, eu estava na do Pio puro, porque eu cheguei no Brasil e comecei a ter uma séria minha relação de amizade literária com o Cacaso, que estava vivendo uma crise muito forte no período. Era uma crise que ele não tinha deixado a literatura, achava que tudo que estava sendo escrito em poesia era muito chato, e era mesmo, e não aguentava aquele gênero, porque poesia, quando é chata mesmo. É um negócio horroroso. E aí o Cacaso falava, não, está muito chato, eu gosto mesmo de música, tenho meus amigos músicos, aliás, são muito bigódios, sem querer, e tal, você, mas são muito mais interessantes. É um pessoal que você deveria procurar. Muito melhor que literário, cercado dele e tal, etc. E aí o Cacaso, um dia, chegou lá em casa e falou, não, mas olha, até que você sabe, está dando agora, voltou, a poesia voltou a dar pé, então eu estou aqui com esse livro. E ele apareceu com uns versinhos curtos, que eu adorei. Né? Então aí eu peguei o pio dele. Né? E tem um poeta também, que eu não quero mencionar, que nesse período fazia umas coisas também, né? Umas canções de exílio, estava vindo fora do país e tal, etc., que era muito pequeno, para fazer também umas anotações líricas, etc., tal, etc. Ele é um pouco muito alto, não posso revelar, porque senão ele corta relações. Mas, enfim, aí a coisa era muito nesse pé. E por aí eu acho que, sim, a questão de Joaquim. Joaquim foi realmente uma coisa extraordinária, porque Joaquim ele era uma figura incrível, que deu aquela coisa da guerra conjugal, houve uma conjunção perfeita de sensibilidades, né, e de percepções naquele período. Era um período que sucedeu, que veio em seguida ao filmezinho dele, também muito engraçado, que se chama Melancia. Não sei se você viu um episódio ótimo, muito bom, né? Muito bom. E aí ele tem uma coisa, um fundamento extraordinário, Joaquim, que é um sentido de humor, que é muito buñuelesco, que é, aliás, cineasta que ele adorava, né? Adorava. E essas coisas todas é mais um que se agrega à coisa do Dalton. Né? Essa cadeia em torno de sensibilidade de escritores, né? Que Joaquim é uma peça fundamental. Para terminar, eu queria ler para vocês uma dessas coisas, desses maltratos que o Dalton inflige aos poetas. Né? Eu vou ler aqui um pontinho dele, desse Beijo na Nuca, que tem realmente coisas extraordinárias e absolutamente. É um livro extraordinário, livro de velho, né? Que, aliás, é uma coisa que me interessa muito. A literatura de você, jovem, não pode aparecer assim, tem que cuidar. Mas os velhos realmente têm, o artista velho, quando se exprime, ele tem um poder. Veja, Rembrandt na pintura, não é? Franz Hals, é uma coisa extraordinária. O interesse Tem um ensaio que o Márcio uma vez falou, que eu tinha vontade de ler, eu esqueci do ensaísta, eu nunca li um americano que fez um livro sobre a criação na velhice. Estilo tardio. Eu estava querendo Ele é palestino. É esse tema. Ele é palestino. Ele é palestino. É palestino. Então, é mais sobrevivente.
conseguiu ficar velho. Que é o livro que o Michael Wood também montou que postumamente. maravilha, que maravilha. Formidável. Pois é, então eu vou ler isso aqui, que é uma... Bom, eu não sei se eu estou correto, porque eu não tenho segurança nessas coisas, eu marco, precisão, com rigor necessário. Eu confio no conhecimento bem maior, bem mais específico de vocês, mas me lembra muito o Parfum Exotique, o filho exótico do Baudelaire, que é um soneto admirável, soneto da ilha, que é uma ilha idealizada, e que o Dalton, de certa forma, faz um pastiche aqui. O meu julgamento é que é um pastiche desse poema. Não sei, não teremos nunca, possivelmente, a confirmação de que de fato seja, não é acessível. A ilha é menos que um ovo de gaivota na geografia da aventura da ilha que habita. O meridiano de Greenwich por ela não passa. Nenhum mapa mundi a registra. E rodeada de água por todo lado, ela existe. De fantasia não é, tanto que desfruto a sua paisagem, colho espigas de milho, pesco lambariz do rabo vermelho. Da sua videira, amasso nos pés a uva moscatel e bebo o fortificante vinho. Da terra firme, sou o único humano na povoação de peixes de fábula, exóticas flores, periquitos banais. Bichos ferozes vêm no frio da noite aquecer as mãos nas brasas da fogueira. Na areia morna da praia, eu sonho em leito de anêmonas. Bem cedinho, salta das ondas, verdes de espuma, uma sereia de verdade. Entre as pragas do papagaio, se deita numa cama. Ilha de castros e encantos, a sua topografia é particular. Nada ocorre de extraordinário, a não ser a citada sereia, que pulando numa perna só, aninha-se nos meus braços. Bom, continua, mas não. Vamos parar por aqui, que aqui está bom. Ela pulando nos braços. Para mim, é um pastiche. E tem outros, tem brincadeiras estilísticas aqui extraordinárias. Ele pega várias cenas assim, meio pastichadas, e coloca novamente a Curitiba. Essa ilha é uma ilha mediterrânea, ela está ali fincada em Curitiba, realmente. Bom, é isso, muito obrigado. Escreva primeiro, arrependa-se depois. Você sempre se arrepende. O ponto não tem mais fim que novo começo. Corta essa, cara. De que serve fazer bem uma gaiola se nenhum passarinho quer entrar? Falar com você, querido, é discutir para sempre. Sabe que tem uma delas trabalhando com a gente? Puxa, não me diga. Uma lésbica entre nós? Conta, quem é? Só te conto se me der um beijinho na boca. Qual o motivo? Me diga. Para matá-lo? Me presenteou com uma camisola nova e uma samambaia. Ele me dava tudo. Era cigarro, era calcinha de renda. Depois, fez o que mais gostava. As unhas do meu pé. Foi a noite da despedida. Um amorzinho bem gostoso, o despertador marcando as 5, o revólver ali, em cima da mesinha.
Dormi e sonhei com um rio de água negra me levando. Ele acendeu a luz, antes do relógio tocar. Pergunta se o trato ainda vale. Respondo que sim. Se um não pode ser o outro, o jeito é pôr fim em tudo. Aponta no ouvido esquerdo, sorri para mim e aperta o gatilho. É a minha vez. O relógio dispara, um sinal de Deus. Vejo aquela sangueira, penso nos 2 filhinhos. A vida é boa. Entro na sauna gay. É tudo escuro. Numa tarde transo com 9, sem ver o rosto de ninguém. Uma vela para Dario. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede, por ela escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa sobre a pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario rouqueja feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode ver. Os moradores de rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se numa calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo se arrasta para o táxi, o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos e um alfinete de pérola na gravata. Alguém informa na farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia, no fim do quarteirão, e além do mais, é muito pesada. É largado na porta de uma peixaria. Um enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado, o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente, e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario, em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. O terceiro sugere que ele examine os papéis, retirado com vários objetos dos seus bolsos e alinhado sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença, o endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que a essa hora ocupam todas as ruas e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito, não consegue fechar os olhos nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de couro e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça, agora na pedra, sem o paletó. E o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se. As primeiras gotas de chuva que volta a cair. Bom, pessoal, pelo visto, pelos depoimentos de ontem e de hoje, a gente sabe
sabe que tem Dalton para todo mundo. Então, cada um pega o seu e agora temos um cafezinho aí lá fora, antes da palestra final do Michael Wood daqui a 15 minutos. Até daqui a pouco. Obrigado.